No Bem Comigo de hoje eu vou conversar com a Érica Bonfim. Ela que é palestrante, educadora socioemocional, especializada em coach, PNL e psicologia positiva e vai trazer pra gente um pouquinho sobre o programa Cuidar de Quem Cuida, que ela montou. Será que você precisa? Será que você cuida de alguém? Merece? Precisa? Permite ser cuidada? Vamos conversar com ela, entender um pouquinho melhor sobre isso? Érica Bonfim, muito bem-vinda! Feliz de Muito ter você aqui. obrigada. Eu mais ainda ter esse privilégio de ser convidada aqui para esse bate-papo gostoso com a minha amiga. Ai, delícia, isso aí. Pra gente começar, Érica, conta um pouquinho de você, quem é você e como é que você chegou nesse lugar onde você está hoje. Perfeito. Eu sou mãe do Fernando, eu me determino, né, como mãe do Fê, porque até aqui no prédio, em todo lugar, não é o Fernando que é meu filho. Ah, a Érica é a mãe do Fernando, então é assim o meu nome. Eu sou uma pessoa que morou muito tempo da vida no interior, então muitas vezes eu tenho um sotaque um pouquinho né? Foi ali em Palmital, perto de Assis Ourinhos. Não nasci lá, mas passei 17 anos em Palmital, então às vezes eu puxo um pouquinho, as pessoas perguntam se eu sou mineira ou se eu sou do interior de São Paulo. Não, eu nasci aqui na capital, mas eu tenho essa tendência de puxar um pouquinho o R. Então, o período que eu tive morando em Palmital, eu tive a oportunidade de fazer faculdade lá, fiz letras, então sou professora de português. Eu falo que eu sou professora, mas eu estou bancária há quase 30 anos, Tá. né? É de coração. E nessa trajetória de vida toda, eu fui vendo a importância que tem o olhar mais carinhoso para o ser humano, para a gente ver o lado humano das pessoas. E eu fui cada vez mais me aprofundando nisso. Então, além de fazer os cursos, né, que a gente fala dos hard skills, eu desenvolvi bastante a parte dos soft skills, que é voltado para o autoconhecimento, para a inteligência emocional, que é primordial na vida de qualquer pessoa, né? Uhum. Então, dentro disso, eu acabei me especializando em alguns cursos, como PNL, como a parte de coaching, que a gente até conversou que está bem banalizado pelos ruins, né, pelos coaches ruins, Uhum. mas que é um trabalho bem bacana que é feito. Eu fiz a parte também, eu fiz um MBA em desenvolvimento humano e psicologia positiva, que é o que eu uso bastante no trabalho que eu desenvolvo, e sempre que tem qualquer curso de liderança, de autodesenvolvimento, eu sempre estou ali aprendendo o que tem de mais novo para poder aplicar isso na minha vida e na vida das pessoas, né. Então, um resuminho do que a Érica é isso, aí no decorrer da conversa a gente vai tirando mais dúvidas. Ok. E aí você desenvolveu esse programa Cuidar de Quem Cuida. Conta um Isso. pouco o que é esse programa. Bom, o que é o programa? O programa foi um passo de coragem que eu dei. Por Tá. quê? Porque eu sou mãe, né, atípica, eu tenho o Fernando, que tem 26 anos, e que ele tem uma síndrome rara, que nós não identificamos, qual é a síndrome, porém ele está também dentro do espectro autista. Uhum. Então, ele tem bastante, dificuldade na expressão vocal, ele não fala, Tá. mas ele se comunica de outras formas, né. Então tudo ele precisa fazer com a minha ajuda, com a ajuda de um cuidador. Uhum. Então, ele é 100% dependente. E por conta do Fernando, as pessoas começavam a perguntar, né, quais as dicas que você pode dar, porque tem muitas mães que não fazem as coisas com os filhos, ou escondem os filhos dentro de casa, e você, na medida do possível, você aproveita a tua vida e você também faz as coisas com ele. E aí, eu acho que foi assim, naturalmente, né, no começo eu sou divorciada, então quando ele tinha 4 aninhos, nós acabamos nos divorciando, o pai do Fernando,
E eu acabei tendo essa função, né, de fazer as coisas com o Fernando, entre trabalhar, entre ter uma vida de diversão que a gente precisa, que a gente merece, né. Bem, assim, debilitada, até que eu acabei arranjando o meu jeito. Então, o que que eu fazia antes? Férias era só Fernando, final de semana eu não saía. Tanto é que, da época que eu fiz a graduação, que foi em 94, para minha primeira pós, eu demorei 10 anos. Eu fui fazer a minha primeira pós-graduação em gestão de projetos em 2004. Tá. E a partir daí eu falei assim: "O por que não ter uma vida bacana, dar uma vida bacana para ele e não misturar as bolas?". Tá. Então o que que eu fazia no começo? Ele gostava de sair muito de ir em restaurante. E chegou um momento que ele não quis mais, até foi minha irmã que falou: "Mas por que que você insiste em levar?". "Porque eu quero que o Fernando faça parte da minha vida social". Uhum. E aí eu fui vendo que não necessariamente o que eu queria para mim era bom para ele. Então eu fui prestando atenção nele e em mim. Então o que que eu faço hoje? Eu já tenho férias 30 dias por ano, Uhum. né, um mês, 15 dias eu passo com ele, eu faço as coisas que ele gosta, Tá. e 15 dias comigo. Eu viajo com minhas amigas e eu faço aquilo que tem que fazer. Eu preciso estar bem para cuidar. Então as pessoas falavam: "Como que você consegue viajar? Como que você consegue ir em teatro? Como que você consegue fazer as coisas?". Uhum. Porque eu busquei rede de apoio, Tá. né. Então, isso é o primordial. E quando eu parei de me vitimizar, falar: "Meu Deus, por que aconteceu comigo? Ai, meu Deus, porque", e aquele cansaço, porque você sabe bem o que é, a gente fica exausta. É muito cansativo a gente precisar explicar o que não dá para explicar, né, que você tem mais trabalho para fazer determinadas coisas com o teu filho, do que uma pessoa que não tem filho atípico. Aham, aham. Então, se a gente se deixar, a gente vai junto e a gente precisa ter força para a gente estar bem. Uhum. E as pessoas falam: "Você precisa falar sobre isso, você precisa dar dica", aí eu ficava muito assim, a gente sempre tem uma mania de falar assim: "Ai, quem sou eu na fila do Não pão sei lá. para falar? Não sei falar, o que deu certo para mim não dá certo para o outro". Mas não é o que deu certo para mim vai dar certo para você, mas de repente você vendo o que eu faço e que as pessoas acham legal, você faz com você. Uhum. Então foi assim que eu comecei a desenvolver essa coisa do cuidar de quem cuida. E não só para mães e pais atípicos, mas para um professor que tem uma criança que pode não ser atípica, mas que dá muito mais trabalho na sala de aula, Uhum. para um marido também que ou uma esposa que muitas vezes é TEA, tem o transtorno do espectro autista e nunca soube, acabou descobrindo depois. Como que a gente lida com isso? Não tem como a gente cobrar das mesmas formas e graças a Deus que hoje está se falando muito. Sim. Então a gente pode entender muitas características que a gente teve no passado que a gente não entendia, então achava que a criança era muito levada, ou que era desatenta, ou que era o capetinha da sala, né, como a gente fala, não Dava presta, não outros parava sentado. nomes, né. Outros nomes. Então, graças a Deus que a gente tem isso Uhum. sendo falado mais abertamente e a gente pode também discutir isso. Então foi assim que eu cheguei nesse método, né, Uhum. para poder ajudar as pessoas, porque deu certo para mim, mas a gente adapta naquilo que a pessoa precisa ou no que ela traz de necessidade. Tá. Então, esse método, né, o cuidar de quem cuida, ele é voltado só para pessoas que têm, você falou de professores, você falou de pessoas que têm um contato aí com crianças ou filhos, enfim, atípicos, mas você falou também de uma pessoa que de repente se descobriu com TEA, por exemplo, cabe para quem esse programa? Quem pode se beneficiar desse método, Érica? Além dos que você já citou, qualquer pessoa. Tá. Por quê? Você, geralmente a gente tem, a população envelhecendo, a gente tem muitos filhos cuidando dos pais, ou Hum. então irmãos cuidando dos irmãos, tem irmãos mais novos que acabam cuidando dos mais velhos. É para esse público. E Tá. vamos supor também que você não tenha ninguém a que você cuide. Você precisa cuidar de você mesmo. Não é verdade? É o Sim. principal.
Então serve para todo mundo, de 8 a 98. Tá, mas Brincadeiras à parte, é para todo mundo que precisa de cuidado, você atende para a gente criança, se não? conhecer. Adolescente eu já comecei, Tá, mas criança eu tô fazendo primeiro o conhecimento, não teórico, que eu digo, mas mais vivencialmente, assim, do que nunca atendi criança, não, tá, só mesmo adolescente. tá, de Mas adolescente é então uma pra coisa, cima. eu nunca pensei nisso, mas eu fui fazer a unha hoje, engraçado, estava a filhinha da manicure. E aí a gente brincando e ela, né? Aí eu peguei um gancho para fazer algumas coisas com ela. Falei, tá, já que você não quer isso, vamos fingir que eu sou tua mãe? Ela, não. Eu falei assim, não, só 5 minutos. Ah, então tá bom. Ela tem 4 aninhos. Imagina, né, minha mãe o tempo inteiro, não. É, e a mãe dela olhando, né? Eu falei, então, filhinha, vamos fazer um bolo? Vamos, mamãe. Aí começou a chamar, teve uma hora que ela falou, mamãe, eu não olhei, porque eu esqueci que eu estava brincando. Mamãe, vamos fazer um bolo? Eu falei assim, tá, então você tem que fazer, pôr os ovos, vai pondo aí. E vai, ela foi colocando, fingindo a Mexendo. vasilhinha ali imaginária e tal. Aí quando ficou pronto, eu falei, agora a mamãe vai ligar o forno para você, porque criança não pode mexer nem com fogo, e nem o que eu falei para ela também? Ah, para abrir a lata, eu falei assim, você sempre, tudo isso você tem que pedir para a mamãe. E eu já trabalhei com criança, né? Quando eu era assim que eu me formei e voltei para São Paulo, eu trabalhei em escolinha antes de dar aula. Tá. Era de 2 aninhos. Então, hoje, você perguntando isso e acontecendo também, eu falei, poxa, preciso resgatar aquilo de 20 anos que eu já trabalhei como professora de primário, sim, mas também de maternal com as criancinhas ali. E eu achei que aquela brincadeira, que aquela situação tão bacana foi muito boa, né? Tá, Então, talvez eu volte para esse público também, tá. mesmo porque eu tenho bastante experiência com o Fernando, e muitas mães atípicas, tem muitas mães atípicas. Eu tenho um grupo, né, de WhatsApp para a gente trocar melhores práticas. Então, você me fez uma pergunta, mas também vai ficar para minha reflexão. Ótimo, Eu ótimo. acho bom, viu? Que bom, que bom. Tá, então a gente pode dizer que é para todo mundo, porque de uma certa forma a gente sempre cuida, né, de Isso, alguém, ou se a gente não cuida, a gente deveria cuidar pelo menos da gente mesmo. É isso, então exato, é então isso. todo mundo cabe nesse cuidar de quem cuida, Sim, né. todo mundo cabe. E Como uma é que coisa que e como é que pode fala. não, pode falar. Não, eu ia mudar, pode falar então pra gente não É, mudar o tá, eu quero fazer uma ressalva que, o que eu tenho percebido, não só com as mães, mas com mães atípicas que têm 2 filhos, um não atípico e um atípico. A sobrecarga vai muito no irmão ou na irmã, para ajudar a cuidar daquele irmão. A gente precisa tomar muito cuidado. Quem não assistiu o filme Extraordinário, acho que vale a pena. tá, Porque, enquanto todos estavam olhando, foi maravilhoso. Eu estava olhando para a irmã, né? tá. Porque a gente acaba sobrecarregando a irmã com função que não é de irmã. Por mais que seja carinhoso, a pessoa que mais gosta, né? Porque é irmão, é o mesmo sangue, você não tem que dar carga para essa pessoa. A gente tem que tomar muito cuidado com essa pessoa aqui. Eu vejo assim sempre os pais mais abraçando aquele filho que necessita mais cuidado. Muitas vezes, na maioria das vezes, é uma criança que é mais velha que aquela, mas que é criança, que precisa de cuidado e que a cabeça não está totalmente desenvolvida para entender que aquela criança precisa de mais atenção. Então, muito cuidado para isso, né? Para a gente procurar demonstrar mesmo atenção, fazer algumas coisas, porque a gente acaba esquecendo, e aí a criança acaba pegando uma função que não é dela. Né? E eu tenho relatos de pessoas que falam assim: ah, meu filho me abandonou, porque agora que ele é adulto, ele não abandonou, ele está levando a vida dele, Uhum. não é verdade? É. É É, só essa ressalva que eu gostaria de fazer. e é importante, né, que ele não assuma um papel que não é o dele, uma responsabilidade que não é a dele, né, quem cuida, Exato, quem educa, quem cria são os pais, né, não os isso, avós, nem os irmãos, nem não é papel, não é função dessas papel. pessoas. Essas pessoas
São rede de apoio, São mas rede não de apoio, responsabilidade. adultos, Isso, né, não as exato. crianças. Muito bem. E conta como é que é uma sessão do cuidar de quem cuida ou, não sei se é por sessão, se é em grupo, como é que funciona esse método, Érica? Eu costumo fazer, individual, Tá, mas nada do que eu em grupo não funcione. Funciona também, eu acho que é até bacana. tá, A pessoa vem, com a queixa, com a dor que a gente chama, e aí eu vou, ver qual que é a necessidade da pessoa, tá. né. Cada pessoa é única, isso é importante. Não é porque eu tenho um método que deu certo para mim, e que as pessoas pedem e quando eu falo acaba dando certo, é que a pessoa tem que repetir ipsis literis. Eu vou desenhar o que você precisa fazer, Tá. porque você é única, então o que eu for fazer para a Andressa, eu não vou fazer para a Maria e nem para o João, Uhum. porque cada dor é única. Quando no primeiro bate-papo eu identifico qual é a necessidade, ou até a pessoa precisa: "Olha, eu não tenho tempo, eu estou exausta, eu já estou com vontade de jogar tudo para cima", já tive uma pessoa que queria se separar do marido. O cara não me ajuda, o cara mas o problema estava com ela, porque aquela coisa de você se vitimizar e você não ter coragem de falar, Uhum, era o problema. uhum. Então, dando só um exemplo, é isso, é identificar o que você precisa fazer e fazer de forma cientificamente, porque nada vai ser do achismo. Tá. Tudo é através de estudos, é através das especializações que eu fiz, com métodos, que realmente são estudados cientificamente, não é qualquer coisa. Para a pessoa se autoconhecer, esse é o principal. Desde Aristóteles, Sócrates, próprio Jesus Cristo já falava, né, essa questão do autoconhecimento, de conhece-te a ti mesmo. Isso é a chave para a gente conseguir, ir destravando tudo quanto é coisinha que está presa aqui dentro, porque na Uhum, maioria das vezes depende da gente. uhum, Obviamente que tem as suas exceções, tem situações que o marido ou a esposa ou o irmão ou a mãe são abusivos, uhum, né, que uhum, são relacionamentos tóxicos e que realmente você tem que falar: "Não, é um básico, eu não quero isso para minha vida". uhum, Mas é importante você identificar, porque às vezes você vai romper um casamento ou você vai romper uma amizade que o problema está em você, uhum. então tem que tomar muito cuidado. E é nesse sentido que eu desenvolvo o trabalho. Tá. E aí as sessões são individuais, né, Isso específicas para cada um. São online ou são presenciais, Érica? é o que a pessoa preferir. Tá, Porque eu tenho uma que eu estou atendendo que é de Goiânia. tá. Então, se for presencial, se a pessoa preferir preferencial, e morar em São Paulo, né, Aham. eu faço presencial, se não online também. Tá, Dá para fazer híbrido também, uma sessão você quer presencial, outra online, dá para a gente fazer dessa forma também. tá. E de quanto tempo que é a sessão? 50 minutos. Tá. É rapidinho, mas tem bastante consistência e bastante conteúdo. Eu Tá. dou liçãozinha de casa, é bem gostoso. Se não fizer, Prova eu não também? Você dá puxo. prova depois, Érica? Pelo amor de Deus. Novidade, a pessoa tem que fazer para saber se vai ter aproveito. Eu não puxo Olha, orelha, tá, se ainda é não fizer o segredo. exercício, não puxo orelha não, mas é bom para a gente ir treinando. Claro, claro, claro. Tá certo. Que mais? Tem mais alguma coisa que você queira trazer, compartilhar, dividir com a gente sobre esse programa? Eu uso muito a analogia da pessoa que está no avião, com a com as máscaras de oxigênio, Uhum, sempre uso essa analogia. uhum, Se a gente não estiver bem, a gente não tem como ajudar o outro. Então, primeiro, por mais que nunca aconteceu, graças a Deus, né, se acontecer a questão lá da pane no avião, enfim, você vai precisar pôr a máscara em você, porque às vezes você no intuito de ajudar a criança, não deu tempo de você nem ajudar a criança, nem você. uhum, É a mesma coisa de quem o pessoal fala, pessoal que está morrendo afogado e o bombeiro tem que chegar ali, o salva-vidas tem que chegar, ele tem que dar uma chave de braço, não sei, para deixar a pessoa
porque no intuito de querer se salvar, a pessoa vai e também leva junto a Puxa, pessoa né? que está salvando, né? Uhum, Então, é importante a gente se olhar, a gente se cuidar, porque a gente estando bem, a gente vai ajudar o outro. Eu lembro uma vez que eu estava com pneumonia, estava muito mal, e o Fernando ia chegar da escola naquela época, ele foi antes, bem antes da pandemia. Eu liguei para a professora me ligou, falou assim: Fernando está com febre. Eu falei: quanto? Ah, tá com 38. Eu falei assim: dá para você dar o remedinho para ele, e se ele piorar, você me ligar, porque eu não tenho condições de cuidar, e a cuidadora, ela só chegava quando ele chegava da escola, que ela ficava só à noite. Eu falei: eu vou tomar o meu remédio e vou esperar a cuidadora chegar. Se não tiver condições também de vir com a perua, eu vou até a escola buscar. Foi a primeira vez que eu fiz isso. Aí eu falei: o celular está do lado da minha cama, eu tomei meu remédio, coloquei o relógio para despertar próximo da perua chegar uhum. e dormi. Dormi, me recuperei, fiquei melhor. Foi o prazo da cuidadora chegar, do Fernando chegar, nós dois fomos para o hospital. Quer dizer, eu não sabia que eu estava com pneumonia, né? Eu cheguei, o Fernando foi atendido no pronto-socorro de um lado ou de outro, ele ficou com a cuidadora, eu fiquei ali tomando tal. O Fernando estava bem, acho que era uma gripe, enfim, já passei na farmácia, comprei remédio, e eu com pneumonia muito forte. Então, se eu fosse naquela, não, o Fernando está com febre, se eu pegasse o carro correndo, eu não ia, às vezes, eu não teria chance de chegar, porque eu não estava bem Bem, mesmo. uhum, Então é isso, é sobre você se olhar, você se cuidar, e não só para cuidar do outro, porque às vezes a gente fala assim: eu preciso estar bom para cuidar do outro. Às vezes é você estar bem por estar bem, a gente merece estar bem. uhum. A gente, eu falo que muitas vezes a gente precisa ter o egoísmo positivo, que não é egoísmo no sentido do ego, de eu estar bem, de eu querer. Você está bem porque você merece estar bem, porque Uhum, você é filha de um Criador maravilhoso que fez você estar na Terra para você desfrutar o melhor dessa vida, e uhum, acabou. uhum. Então, o que tiver disfuncional na tua vida, o sacrifício já foi feito por você, você não tem que ficar se automutilando, sofrendo, e não, e a mulher tem muito disso, né, desse negócio de culpa, né? Aham. Quando falo assim, principalmente quem é mãe, fala: nasce um filho, nasce uma culpa junto. Mulher, tudo se culpa. Se não deu certo, foi minha culpa. Se o filho está doente, foi minha culpa que esqueci de pôr blusa. Não, a gente tem que separar as coisas e saber que a gente é merecedor, o principal de tudo. Quando a gente consegue mudar essa chavinha aqui dentro, as coisas vão mais tranquilamente, sabe? Tá. Muito bem, acho que é isso, né. Uau. É importante, eu acho que às vezes até é importante a gente lembrar, né, Erika, que muitas vezes as pessoas acabam sobrevivendo e não vivendo, né. Então, principalmente para quem cuida, acaba nem percebendo que só cuida, né, que não se cuida, mas só cuida do outro, né. E esse não é um lugar saudável, Não. né, e aí acaba que talvez você falte para essa pessoa que você está cuidando, Uhum. né. Então você precisa realmente olhar para você e se cuidar para ficar bem, para poder cuidar do outro cada vez melhor, além do que todo mundo estando bem, tudo fica mais tranquilo, né, tudo fica numa perspectiva mais fácil, né. Isso, a gente precisa aprender a pedir ajuda. As pessoas não aprendem. Eu vi uma live de uma mãe atípica, até eu perdi, é um canal muito legal, que são só mães atípicas que fazem esse bate-papo legal aqui. Tá. É um podcast, são quatro mulheres. E ela estava falando que usou uma analogia também de uma pessoa que a gente, principalmente as mulheres, né, eu falo assim porque é a maior parte, que quando você está com o carro quebrado, as pessoas passam, as pessoas não veem que está carro quebrado. Agora, se você sair do carro e pedir ajuda por causa de um pneu e falar assim, ou então só o fato de ficar do lado do carro, vai chegar a pessoa, né? Vão chegar pessoas para ajudar. E é isso, se você tiver o problema e ficar dentro do carro, com o teu carro quebrado, ninguém vai chegar e falar assim: olha, você quer ajuda? Porque às vezes a pessoa nem está vendo. Uhum. Então vamos sair do carro e vamos pedir ajuda,
porque isso faz a rede de apoio é importante. Muitas vezes eu não pedi ajuda, Uhum. e depois eu ficava reclamando: "Poxa, a pessoa nem ajudou, tá vendo que eu preciso isso, ou então tá vendo que eu estou doente e precisava pelo menos de uma fruta que você pediu? Como que a pessoa vai imaginar que você precisa daquilo?". Aham. E muito tempo da minha vida eu fiz isso, Uhum. de pessoas falarem assim: "Quer ajuda para carregar a cadeira de rodas?". "Não, não, não, tô acostumada". Tá acostumada, tudo bem, mas é uma vez, a menos que você vai sobrecarregar o teu corpo. Então, vamos aprender. Foi um exercício e não é que está tudo resolvido não, ainda hoje eu fiz isso. Uhum. Eu já ia carregando a cadeira e aí você fala assim: "Érica, calma, se permita ser ajudada", Receber porque ajuda. às vezes as pessoas não oferecem por até com receio de te chatear, falar assim: "Não, por ela não ser capaz". Não é isso, a Uhum. gente precisa uma palavrinha que é tão falada e é tão importante, a vulnerabilidade. A vulnerabilidade não é mostrar que você é fraco, que você não consegue fazer as coisas, mas que você é ser humano e Uhum. você precisa de outro ser humano, Uhum. você precisa de ajuda, Uhum. né. É bem sobre isso. Uau! Muito bem, Érica. Então eu vou deixar aqui embaixo, né, na descrição, o seu contato, para que as Tá pessoas entrem em bom. contato. Se elas quiserem saber um pouco mais do programa ou tiverem alguma dúvida também pode perguntar aqui, que eu respondo, a Érica me ajuda também a responder. Isso. Vou deixar o link do livro, né, que a Érica Ah, é coautora. você descobriu! Eu descobri eu descobri, Eu não tinha te falado, eu tinha esquecido disso, tá, mas eu verdade. descobri. Vou deixar o link do livro aqui, que é da psicologia positiva, né? Isso. Tem um capítulo, capítulo 7. Eu fiz, um capítulo aí, bem bacana esse livro. Legal. Vou deixar tudo isso aqui embaixo, se vocês tiverem alguma dúvida, perguntem, fiquem à vontade, a gente responde, e é isso, né. Isso aí. Para finalizar, eu só gostaria de falar, Dri, acho que você vai colocar o link aí, tem um teste muito bacana que chama Forças de Caráter. Que é o você vai descobrir o que você tem de melhor em você, porque a gente só tem coisa bacana. Então você faz o teste, esse teste é gratuito, Tá. é científico, depois a gente até pode fazer uma segunda live falando especificamente sobre os autores, sobre os protagonistas aí da psicologia positiva, e é gratuito. Entrem, façam, se vocês quiserem depois ter a devolutiva, embora ele já dê um resuminho, Uhum. os 5 primeiros resultados vão mostrar a tua força de assinatura, que é a principal traço de personalidade que você vai usar para tomar suas decisões. Tá. E como são 24 virtudes, são só coisas boas. Então, quando a gente faz, a gente vai logo olhar a 24ª, né? Geralmente é autocontrole, enfim, né? Comer aquele docinho. É ruim? Não, simplesmente é que você usa menos. Aham. Então, é muito bacana. Agora, vamos supor que você não entre no link, que você não queira entrar e fala assim: como que eu vou saber quais são as minhas principais virtudes, meus Hum. principais pontos positivos? Faça o seguinte: pegue 4 a 3 pessoas que você mais convive. Seu marido, seu filho, seu vizinho, seu amigo, enfim, não vale você, tá? E você fala assim: "Ó, me fala 5 principais características minhas". O que você pode até dar um monte de característica, mas, faça com que as pessoas escrevam e fala assim: "Olha, pode ser sincero, não é o que você vê que chama mais atenção em mim". Você vai pegar essas 5 respostas de cada pessoa e você vai conseguir ver ali qual que é a tua força de caráter, que é o que mais te chama atenção. Tá. Então é simples, porque as pessoas têm condições de avaliar as que mais convivem com você e as que gostam de você, né, não Hum. vão falar só para agradar, mas Uhum. é o que é muito forte. Então, eu vendo a Andressa, vamos supor que, eu não conheça você, você não trabalhamos no passado, eu vejo que um traço que você demonstra é muita
você pode não ser com você, mas com outra pessoa você tem muita paciência, você tem muita integridade, você tem muita, parte de espiritualidade muito desenvolvida, você tem um senso aguçado de aprendizagem, que você, né, então essas coisas a gente já percebe de bate-pronto. Uhum. Agora você tendo certeza disso é muito bom para a gente fazer um trabalho bacana, Tá. porque disso você consegue fazer milhões de coisas para você próprio, né. Então é isso, né, então eu vou colocar aqui embaixo o link com esse teste? É um teste, né? Isso, é o Com esse teste teste para que as pessoas possam entender quais são as forças de caráter, né, que você isso, fala, as forças de exato, caráter delas, e entendo que com isso elas consigam é um ponto inicial, né, para o trabalho que você faz também, delas se perceberem, isso, né, e perceberem exatamente, como é que os outros as veem, enfim, como é que características que ela pode usar de uma maneira positiva para contribuir. exato, isso mesmo. Ótimo. Muito grata, Érica Bonfim. Eu que Muito agradeço demais. aqui, Também. né, muito feliz de acompanhar. A Érica comentou um pouquinho, né, a gente já conhece há muitos anos, né, e tô muito feliz de da gente estar se não é reencontrando, né, porque a gente se mantém em contato, não tão Isso, frequente quanto a gente graças a Deus. gostaria, mas a gente se mantém. A gente tenta, né. É. Mas, de entrar em contato com um outro trabalho, uma outra visão, né, um outro Isso, lado nosso que contribui também para as pessoas e para o nosso propósito, para o nosso desenvolvimento também. Muito grata, exatamente. Érica. Muito obrigada pela oportunidade e se tiverem qualquer dúvida, a gente bate esse papo aí. Eu agradeço a a tarde gostosa aí que a gente teve de bate-papo. Muito bom, viu, Dre. Muito grata. Então, Graças. até o próximo vídeo para todo mundo, um bom final de semana. Igualmente, pessoal, beijo. Tchau, Tchau. tchau.